capítulo 2 de Ruth. Eu gosto sempre de fazer uma revisãozinha para a gente relembrar o que foi feito no capítulo anterior. Então, no capítulo 1, a gente viu que, por motivo de muitos pecados, né, do povo lá de Deus, né, os israelitas estavam cometendo pecados graves, cada vez mais graves. Aí Deus manda uma grande seca, uma grande fome, e aí o Elimeleque sai de Belém de Judá com a sua família, Noemi, Malom e Quilion, e eles vão para Moabe, né, em busca de condições melhores. Mas aí o Elimeleque morre, o Malom e Quilion, eles crescem, se casam, Malom casou com a Ruth, o Quilion com a órfã, né? Mas aí depois Malom e Quilion morreram também. E aí a gente viu Noemi voltando para Belém de Judá com as duas noras, até que um momento no meio do caminho, ela pensa, ela fala assim, não posso submeter minhas noras ao que me aguarda, porque a gente viu que a vida da viúva e dos estrangeiros era uma vida muito difícil, né? Então, a Noemi manda as noras de volta para Moabe, para os seus deuses, para a sua casa, para a sua família, e a gente viu que Orfa volta, mas que Ruth não. Ruth continua, permanece com Noemi, e elas chegam então em Belém de Judá na época da colheita da cevada, né? Então a gente vai ver agora o capítulo 2. Traz o versículo 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Então, o que a gente está vendo nesse versículo 1 é que a Noemi tinha um parente, o nome dele era Boaz, que na verdade ele era da família do Elimeleque, né? E que ele era senhor de muitos bens, ele era rico, ele tinha muitas propriedades. Aí traz o versículo 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Espigas, ela está falando, na verdade, de cevada e trigo, né? A cevada parece muito com o trigo. E a gente viu que elas chegaram em Belém de Judá no momento da colheita da cevada e também do trigo, né? Então, ela está pedindo a Noemi para ela voltar, para ela poder ir a campo colher espigas de cevada e de trigo, né? E aí ela lhe disse: Vai, minha filha. Então, a gente está vendo aqui Ruth pedindo autorização para Noemi para ir ao campo colher espigas, né? De cevada e de trigo. E por que ela pede isso? Porque a lei de Moisés trazia que esse era um direito, né? Que isso deveria ser feito aos estrangeiros, aos pobres, aos órfãos, às viúvas, né? Deixar que eles colhessem gratuitamente aqueles trigos, cevadas que caíssem ali, que estivessem no chão no momento da colheita. Então, lá em Levítico, a gente vê 19, 9 e 10, traz que quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o que está falando aqui é que a lei de Moisés trazia que, no momento da colheita, quando os trabalhadores estivessem fazendo a colheita dos grãos, que aquelas espigas que caíssem ao chão, elas não deveriam ser recolhidas, elas deveriam ser deixadas para que os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros pudessem recolher e se alimentar, né? A gente tem também Deuteronômio 24:19, que traz: quando no teu campo cegares a messe, a colheita, né? No momento ali da colheita, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Então, mais uma vez, a gente vê que essas espigas caídas não deveriam ser colhidas pelos trabalhadores, pelos donos, né, dos campos, era para ser deixado, então, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Então, aí a gente está vendo nesse versículo a Ruth pedindo autorização a Noemi para ir a campo apanhar essas espigas,
no campo de quem deixasse. Ela fala isso, né? No versículo fala que ela está pedindo que ela iria naquele campo em que alguém autorizasse que ela colhesse. E aí a gente vê que a lei de Moisés falava que era para ser deixado, o que caísse ao chão era para ser deixado para estrangeiro, viúva e órfão. Então a gente vê aqui uma diferença entre o que estava escrito na lei e o que estava sendo feito. A Ruth fala que ela iria no campo de quem deixasse, então ela teria que pedir autorização para entrar, embora estivesse na lei de Moisés. E aí ela fala, Noemi, deixa eu ir? E a Noemi deixa. No final do versículo, a gente vê a Noemi autorizando a Ruth a ir fazer essa colheita. Então, a gente está vendo que, embora a Ruth estivesse, né, numa situação de vulnerabilidade, né, ela era jovem, estrangeira naquela terra, viúva, a gente viu que a vida das viúvas e dos estrangeiros não era uma vida fácil, né? Mas a gente vê que ainda assim Ruth assume esse papel de cuidar da sua sogra. Então a gente vai vendo alguns pontos importantes no caráter de Ruth, né? A gente está vendo aqui que ela é fiel e dedicada à sogra, que ela é obediente, ela pede a Noemi. Se a Noemi tivesse falado, não, você não vai, ela não teria ido, né? Ela pede autorização para ir. E a gente vê que a Ruth não tem vergonha da pobreza dela, ela se disponibiliza a ir pedir autorização para os donos dos campos para ela fazer a colheita, né? E a gente vê que Noemi deixa, mas não vai junto. Então, provavelmente a Noemi já estava muito velha ou estava doente, ela não estava em condição de ir junto com Ruth, mas ela autoriza que Ruth vá fazer essa colheita. Aí no versículo 3, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Então, a gente está vendo aqui que lá nos campos, né, depois que os trabalhadores trabalhavam, segavam, faziam a colheita, é que Ruth vinha, então, atrás deles, recolhendo aquela cevada, aquele trigo que estava caído ao chão. E aí fala que, por casualidade, ela entrou nas terras de Boaz. E como a gente sabe que casualidade, coincidência é a forma discreta de Deus resolver as coisas, né? Não acho que foi casualidade. Ela entrou ali porque era da vontade de Deus que ela conhecesse Boaz. Então ela chega ali na terra de Boaz e está colhendo as espigas caídas ao chão. Aí traz o versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhes eles: O Senhor te abençoe. Então a gente está vendo que o Boaz chega ali na terra dele, né, e fala para os trabalhadores: Olha, eu estou voltando de Belém de Judá, eu estou chegando, né? O Senhor seja convosco. E aí os trabalhadores falam: O Senhor te abençoe, Boaz. Então a gente está vendo aqui algumas características também de Boaz. Era um homem bom, que tratava os servos com cortesia, era temente a Deus também. A gente vê ele, né, falando: Deus abençoe vocês, né, que o Senhor esteja convosco. Aí no versículo 5, depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Então a gente está vendo Boaz perguntando para os trabalhadores: quem é aquela moça que está recolhendo as espigas, né, nas minhas terras? E aí os trabalhadores falam: é uma moabita que voltou com Noemi, né? Traz o versículo 7. Disse-me ela: Deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora, está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então a gente está vendo aqui Ruth pedindo para rebuscar. Rebuscar é procurar insistentemente, procurar muito ali entre aquelas espigas que estavam caídas ao chão, né? Ela pede, então, para poder ajuntar entre as gavelas, procurar ali entre os feixes de espigas cortadas, né? Após o trabalho dos segadores, após os trabalhadores fazerem a colheita, ela pede, então, para que ela pudesse recolher o que tivesse caído.
E aí o trabalhador fala que a Ruth teve ali, né, o dia todo e que só parou um pouquinho na choça, parou um pouquinho no abrigo, na sombra, né, para descansar. Então a gente está vendo aqui o Boaz perguntou para o trabalhador quem era aquela moça e o trabalhador falando: Olha, senhor, essa moça chegou aqui, ela é a Ruth que voltou com Noemi. Ela chegou aqui e perguntou: Eu posso catar as espigas que vão sendo deixadas caídas após a colheita? E aí, como eu deixei, ela chegou cedinho, só parou um pouquinho para descansar na sombra. Então, a gente vê aqui algumas outras características de Ruth, né? Então, a gente já tinha falado que ela era fiel e dedicada à sogra, que ela era obediente. A gente vê aqui também a humildade, outra característica dela. Ela pede permissão ao trabalhador para conseguir coletar ali, né? Colher espigas, né? Então, ela podia ter chegado e falado assim: olha, a lei de Moisés me garante, eu posso chegar aqui e coletar. Mas não, ela pede autorização e isso é relatado pelo trabalhador. E a gente vê que ela também não era preguiçosa. O trabalhador contou para o Boaz que ela chegou cedinho e que ela não ficou enrolando, que ela parou só um pouquinho, né, para descansar na sombra. Aí traz o versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Então o Boaz chama Ruth e fala assim: Olha, vem cá, minha filha, ouve aqui. Então a gente vê ele respeitador, né? Chamando ela de minha filha, vem cá, deixa eu conversar com você. Não vá para a plantação de outra pessoa. Fique aqui e trabalhe perto das minhas servas. Aí traz o versículo 9. Estarás atenta ao campo que cegares e irás após elas, após as servas, né? Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiram. Então, tá falando assim, olha, o Boaz falando com a Ruth, preste bastante atenção. Fique aqui com as minhas servas, recolha as espigas caídas junto das minhas servas. Já ordenei que nenhum dos meus servos incomode, que ninguém te moleste, né? Se você tiver sede, beba da água que os trabalhadores tirarem, não vá procurar em outros lugares, não. Fica por aqui mesmo. Então, a gente vê outra característica do caráter de Boaz, que ele era cuidadoso. Ele acabou de conhecer Ruth, estava cuidando dela, porque certamente ele sabia que ela, jovem, vulnerável, né, viúva, estrangeira, ela podia sofrer na mão dos trabalhadores e de outras pessoas também. Então ele fala: não, fica aqui junto das minhas servas, já falei para ninguém te incomodar, pode ficar por aqui mesmo. E aí o versículo 10. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Então a gente está vendo a Ruth, né? Abaixado, falando assim: olha, por que o senhor é tão bom para mim, né? Eu sou estrangeira. Lembra que a gente viu como que a viúva, como que a estrangeira era tratada, né? Em Ezequiel fala que era o estrangeiro, ele era frequentemente alvo de extorsão, né? Ele sofria na mão das outras pessoas. Em Malaquias fala que o direito do estrangeiro era torcido, né? Quer dizer, que passavam a perna nos estrangeiros, né? Embora em Êxodo a gente viu que era uma orientação, estava lá na lei de Moisés, ninguém deveria oprimir o forasteiro, oprimir o estrangeiro, porque o povo de Israel tinha sido forasteiro, tinha sido estrangeiro na terra do Egito. Então, embora tivesse essa recomendação, a gente vê aqui que não era o que acontecia. E Ruth achou estranho. Nossa, como é que você está sendo tão bom comigo, né? Eu só sou uma estrangeira. E aí no versículo 11, respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Então Boaz está falando com Ruth assim: olha, já me contaram tudo sobre você. Eu sei que você deixou todos e tudo que tinha, que você se tornou estrangeira para conseguir cuidar da sua sogra. No versículo 12: O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas
vieste buscar refúgio. Então, Boaz está falando assim: olha, você veio buscar o Deus verdadeiro, você buscou abrigo sob as asas do Altíssimo, né? Que o Senhor, então, te recompense por isso. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Então a Ruth reconhece, né, que ele está sendo cuidadoso com ela e fala assim: olha, eu não sou nem como uma das suas servas, mas sinto o seu cuidado, sinto o seu consolo comigo. Aí no versículo 14: a hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Sobejou quer dizer que sobrou, né? Ela comeu bastante e ainda sobrou, tinha muito alimento ali. Então, o que a gente está vendo aqui é que na hora da refeição, o Boaz falou assim: olha, Ruth, vem aqui, coma, beba à vontade. E aí ela se senta com os trabalhadores, né? E ele fala, né, para ela comer do pão e molhar no vinho. Na verdade, assim, pão era a forma de falar, né? Tanto é que depois ele fala que ela se fartou dos cereais, que ele deu grãos tostados para ela, né? Então, na verdade, tinha uma mesa farta ali e Boaz colocou à disposição da Ruth, falou assim: olha, vem, come à vontade, né? E ela come, fica satisfeita e come muito e ainda sobra muita coisa, né? Aí no versículo 15: levantando-se ela para rebuscar, para procurar, né, as espigas ali entre o que estava caído, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Então, Boaz está falando para os trabalhadores assim: olha, deixa que ela recolha até mesmo dos feixes de espigas. Então, ele está falando assim: olha, não é para ela catar só o que tiver caído, não. Deixa ela procurar até mesmo entre os feixes, deixa ela catar, não incomode. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não as repreendais. Então ele está falando assim: olha, deixa cair algumas espigas propositalmente para ela ter o que catar, né? Não incomode a Ruth. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Então, debulhar é pegar aquela espiga e separar os grãos, né? E ir ali recolhendo os grãos para facilitar o transporte, ao invés de ter que carregar um monte de feixe de espigas, ela debulhou e ela levaria só os grãos para casa, né? E aí fala que ela trabalhou e que no final do dia ela tinha conseguido recolher quase um efa de cevada. E aí eu procurei o que era esse um efa. Alguns lugares falam que são 37 litros, outros falam que são 22 litros. Eu peguei aqui o que traz nesse site, que é um site mais confiável de conversão de medidas, né? Então fala que um efa são 22 litros, mas também não importa se é 22, se é 37. Está falando que ela conseguiu recolher uma quantidade grande. Eu até coloquei aqui representando o que seria 22 litros, sabe aquelas garrafas grandes de 5 litros? Seriam 4 daquelas, mais uma pet cheia de grãos, né? Então está falando que ela trabalhou o dia inteirinho e que no final ela tinha conseguido, então, uma grande quantidade de grãos. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então, está falando que a Ruth voltou então para a cidade, encontrou com a sua sogra e a Ruth trazia não só os grãos que ela tinha apanhado, mas também o que tinha sobrado daquele alimento, né, que o Boaz deu a ela, daquela refeição. Então, ela trouxe o que sobrou do almoço, né, para que Noemi pudesse se alimentar, e ela trouxe também os grãos que ela tinha recolhido. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então a gente está vendo aqui, eu imagino a Noemi eufórica, né? Falando assim: onde você colheu hoje? Porque ela viu a grande quantidade de grãos que a Ruth estava trazendo e ainda alimento para ela, né? Onde você trabalhou hoje, né?
bendito seja quem te ajudou. E aí Ruth fala para Noemi: trabalhei nos campos de Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um entre os nossos resgatadores, né? Então a gente está vendo aqui a Noemi falando para Ruth: bendito seja Boaz, ele continua benevolente. Lembra que a gente falou? Benevolência é agir com boa vontade, né? Querer fazer o bem para o outro, né? Então ela fala assim: olha, o Boaz continua com boa vontade, com cuidado, tanto com os vivos quanto com os mortos, mostrando então aqui pode ser duas coisas. Tanto que Noemi está reconhecendo o cuidado de Boaz com Ruth e aí com ela também, né? Em virtude delas serem parentes de Elimeleque, né? E dos seus filhos. Então, falando assim: olha, ele está sendo cuidadoso com os vivos e com os mortos, mas pode ser também em vida do Elimeleque e dos filhos que Boaz tenha sido bons com eles também, né? Então pode ser as duas coisas. O fato é que ele está sendo bom para essa família. E aí a Noemi fala: Boaz é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Então, quando ela fala que Boaz é um dos resgatadores, resgatador é um parente próximo, né? Que era redentor, que era vingador, uma espécie de defensor da família, dos bens e da linhagem. Então, era uma pessoa que tinha alguns direitos e alguns deveres, né? Então, ele tinha o direito de resgatar as posses, como traz lá em Levítico, né? Então, se a pessoa empobrecesse e vendesse os seus bens, um parente próximo podia ir lá e reivindicar a compra, falando: não, eu vou comprar de volta isso aqui, porque faz parte dos bens da minha família, né? É uma pessoa que poderia resgatar parentes escravizados, né? Então, se um parente dele fosse escravizado, ele podia ir lá e comprar o direito de ter essa pessoa de volta, né? Era uma pessoa que tinha o dever de garantir descendentes ao falecido, era mais do que um direito. Se um parente desse resgatador morreu e aí a viúva ficou, ele tinha que assumir aquela viúva e fazer filho nela para que a linhagem do seu parente continuasse. E se ele não fizesse, a viúva podia chegar lá nos anciãos da cidade e falar assim: olha, o resgatador está descumprindo a lei de Moisés. Então, aí, com isso, ela tinha o direito de cuspir na cara desse resgatador, né? Dessa pessoa que deveria assumir a função de resgatador, poderia, né, tirar o chinelo daquela pessoa e a casa desse resgatador passaria a ser vista como a casa do descalçado, mostrando que ele descumpriu a ordem, né, de garantir descendentes ao falecido. E o resgatador é uma pessoa que tinha também o direito de vingar a morte do falecido, como traz lá em Números 35:19. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, poderá matá-lo, tá vendo? Matá-lo-á. Então a Noemi fala assim: olha, o Boaz é um dos nossos resgatadores e não o resgatador, como a gente vai ver no próximo capítulo. Continuou Ruth, a moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Então, Ruth está contando para Noemi: olha, o Boaz ainda falou assim comigo: olha, fique com os meus servos até que acabe toda a colheita. Disse Noemi à sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Então, ela está falando assim: olha, faça isso mesmo, minha filha. Continue trabalhando com as servas de Boaz, para que você não seja assediada, não seja molestada em outras terras, né, por outras pessoas. Assim, passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Então, o capítulo acaba falando, então, que a Ruth continuou trabalhando ali nos campos do Boaz, né, com as suas servas, até que passou o período da colheita, né, e que ela permaneceu, então, cuidando da Noemi. Bom, então, o capítulo 2 é isso. No próximo encontro, a gente continua com o capítulo 3. Que Deus nos abençoe, né, e nos guie aí nessa semana.